Esse é um sábado que foi dedicado à família e, portanto, é importante para todos nós. Independente se você veio de uma família estruturada ou não. O texto bíblico até diz que Deus faz, eu creio que é em Efésios, que aquele que é sozinho viva em família. Portanto, todos nós, se não tivermos uma família estruturada, somos membros da família de Deus. E eu gostaria apenas de saudar o Paulo Lopes, que Deus abençoe o seu futuro numa função tão desafiadora. Antes de nós introduzirmos o assunto propriamente dito, eu gostaria apenas de mencionar que há exatamente 2 semanas nós estivemos, o pastor Ayrton Keller, o pastor Elias Brasil, o pastor Mardington, presidente da União Sul, e muitas outras pessoas. Eu tive o privilégio, na igreja onde eu fui membro nos primeiros anos da minha existência, em Campo dos Quevedos. Em 2005, completou 100 anos, e agora 120 anos de existência. Lá estava também o Mateus Riso e o coral de adolescentes do IACS. Foi uma bela programação com um pouco mais de 1000 pessoas participando, uma igreja rural. Eu menciono isso para destacar um pouco da influência que uma igreja e uma família podem ter na nossa vida. E eu vou começar falando um pouco da minha experiência e depois espero que você possa se identificar com ela. O tema que nós escolhemos foi preparando nossa família para os eventos finais. Enquanto eu falar um pouco sobre a minha experiência, eu gostaria que, quem sabe, você se identificasse com a sua. Eu estou mencionando a minha porque é o que mais eu conheço. Eu posso não conhecer muito da sua experiência, mas talvez você tenha momentos marcantes que você herdou dos seus pais, dos seus irmãos ou de algum familiar que fez uma diferença na sua vida. Eu gostaria de começar com o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9, depois daquele texto-chave do judaísmo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você tem esse texto falando. E eu estou usando mais a Bíblia, nova versão transformadora, que tem uma linguagem um pouco mais fácil. Não que seja a melhor tradução, mas eu creio que ela é interessante, fiel nos textos que nós vamos usar, e ela diz o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Esse texto fala da solenidade que nós, como família, temos com todos os membros ou componentes da família e em transmitir às novas gerações os valores da fé. E aqui diz que o sistema que nós chamaríamos quase que de discipulado, mentoria, seja lá o termo que você preferir, mas em outras palavras, de viver a religião, não é algo como muitos cristãos creem que se restringe ao templo. É algo que é mais marcante na própria casa. E aqui diz o seguinte, que não é simplesmente na hora, quem sabe, de um culto que existe, mas diz aqui, converse a respeito das questões espirituais, dos valores morais, de tudo, enquanto estiver em casa. E quando estiver caminhando,
ao deitar-se e ao levantar. Então, em outras palavras, como eu costumo brincar às vezes, é quase 25 horas por dia, 8 dias por semana. É todo o tempo. Então, não é uma questão simplesmente ocasionais, não é uma interferência num momento específico, mas a família é um núcleo de valores espirituais e morais que devem perpassar todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mas isso não deve ser algo também enfadonho, porque a coisa pior é quando você se depara com pessoas que são monomaníacas, sempre fala a mesma coisa. Não. Eu acho que deve ser um ambiente leve, agradável, espontâneo, mas em que em determinados, e que com frequência esses valores sejam trazidos à tona. Como eu mencionei no início, eu gostaria de comentar um pouco do legado que eu recebi dos meus pais. É algo que eu normalmente não uso, porque eu não sou muito de dar testemunhos pessoais. Mas eu gostaria apenas de dizer que essas duas pessoas fizeram uma grande diferença na minha vida. Você pode ver que eu sou filho da velhice. Eu não estava planejado. Quando meu irmão já tinha quase 20 anos e minha irmã 18, eu apareci. E eu, às vezes, quando vejo a minha foto, eu me assusto, porque eu tenho uma semelhança tão grande com o meu falecido irmão, que às vezes até acho que é ele. Mas meu pai me deu de presente esta Bíblia, que era uma Bíblia especial, capa de couro, impressa na Inglaterra na época, e eu recebi essa Bíblia quando eu não sabia ler ainda. Mas esse era o zelo que meu pai tinha pelos valores espirituais. Ele assinava todas as revistas da casa publicadora, naquela época eram várias, tinha Nosso Amiguinho, Mocidade, Revista Adventista, Atalaia. Cada membro da família tinha a sua lição da escola sabatina. E todos os livros que a casa publicadora lançava, que a gente soubesse, eram comprados, inclusive de Ellen White. E nós não éramos uma família abastada. Meu pai era relojoeiro, minha irmã radiotécnica, ela também mexia com rádios e relógios, como meu pai também tinha as duas funções, mas esse é um legado que eu recebi. Mas minha mãe tinha um hábito. Eu não sabia ler ainda, e ela lia o ano bíblico dos juvenis para mim. A gente ia, eu tenho saudade da época, nós tínhamos um carro, Chevrolet, e às vezes sábados à tarde ela ia lá e lia o ano bíblico para mim dedicadamente. Durante a semana, quando desse, os cultos eram feitos em família. Mas isso fez um grande impacto na minha vida. Quando depois eu saí para estudar, eu lembro ainda, meus pais me levavam até o ponto de ônibus, minha mãe me dava um abraço emocionada e um beijo e dizia, Ronald, como eu era chamado em casa, pelo segundo nome, Ronald, seja fiel. Essas palavras da minha mãe, Ronald, seja fiel, ecoam até hoje na minha mente. É um legado que se recebe dos pais. Agora, tem ela era professora da escola sabatina também, nossa professora. E tem um texto de Ellen White que é impressionante. Veja o que ela diz no Mensagens aos Jovens, página 330. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fonte do vencedor,
muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Pela graça de Deus, eu gostaria de ter esse privilégio e ser um daqueles que vai assinalar a mãe como responsável em grande parte pela nossa vida espiritual. E eu diria o seguinte: se você for mãe também, eu creio que você não vai ter nenhum privilégio mais importante do que receber dos seus filhos essa palavra de gratidão. Agora, mais do que isso, depois de concluir o antigo ginásio, ou seja, até a 8ª série, eu fiquei 1 ano sem estudar por uma razão que eu queria fazer um curso e as inscrições desse curso técnico em eletrônica já haviam encerrado, e então eu disse: eu não quero fazer outra coisa. E eu trabalhei com o meu pai como relojoeiro, que é a minha profissão de casa, e também construindo um material ali. Mas no nosso quintal haviam bambu, o bambu corredor. Na ilustração embaixo você tem uma ilustração do bambu que fica em toceira, ou também chamado de taquara. Ele não se espalha, mas tem o bambu superior, que é chamado de bambu corredor, até em inglês mesmo, running bamboo. Ele simplesmente se espalha. Estava tomando conta do nosso pomar e estragando muita coisa. E eu decidi arrancar. E meu pai disse: não, você tinha que trabalhar mais com com relógios e com a fabricação de um aparelho que meu pai havia inventado. Mas eu decidi desobedecer e, em cima de uma grande pedra, porque as raízes do bambu haviam ido por baixo, ele estava. E eu peguei uma grande alavanca de ferro para arrancar, e nisso eu escorreguei, caí e bati a minha mão na pedra, segurando aquela alavanca, e estourei o meu dedo, a unha caiu fora, etc. E eu não pude trabalhar por alguns meses por ser destro. E como é que você vai trabalhar com relógios com precisão e com outras coisas que você tem que fabricar se você não tem firmeza? Aí, o que eu fiz? Eu aproveitei a ler a Bíblia e o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White, ao máximo que eu pude. Li vários livros, nunca imaginando que aquilo iria influenciar o meu futuro, até mesmo. Há males que vêm para bem. Graças a Deus, meu pai havia comprado e montado uma biblioteca de livros do Espírito de Profecia. E aquilo foi o arsenal que eu tive em casa, que fez toda uma diferença. Eu posso dizer que, sem medo de errar, aquele período de intenso estudo ou leitura da Bíblia e dos escritos de Ellen White foi o período no qual eu senti mais de perto a presença de Deus na minha vida. Fez uma diferença tremenda. Mas este é o legado, quando nós investimos nesse sentido e de levar avante o... Agora, depois nós também fizemos algumas coisas. Em casa eu aprendi não apenas a ler e viver a religião, mas meu pai, sábados à tarde, ou meus pais, iam fazer trabalho missionário e nos levavam juntos. Eu ia junto. Tinha a tal de escola sabatina filial, que era como se fosse um pequeno grupo extensivo da escola sabatina. Meu pai falava para os adultos e minha mãe para as crianças. Várias pessoas se tornaram adventistas por essa influência deles. E eu aprendi a desenvolver desde pequeno o amor pelo trabalho missionário assim chamado, ou seja, por testemunhar da fé para outros.
Agora, o que isto significa para nós? Os tempos mudaram, mas o espírito deve continuar o mesmo. Naquela época não existia esse aparelho, nem computadores, nem nada. Na minha infância, pelo menos, não eram populares, existiam para fins específicos. Mas o celular, a televisão não era tão comum. Os tempos mudaram, mas o espírito deve continuar o mesmo. O que nós poderíamos dizer sobre a religião em família? É interessante que o final do livro de Malaquias, ou seja, como termina o Antigo Testamento, tem um texto muito impressionante. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A mensagem final do Antigo Testamento e que ecoa ali é essa questão da família voltar a ser unida, com o mesmo propósito. Nós sabemos que esse texto Jesus aplicou a João Batista, como um cumprimento. Mas como nós sabemos que esta é uma missão para nós ainda hoje? Porque o texto fala não apenas da vinda do Senhor, mas fala do grande e terrível dia do Senhor. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a expressão dia do Senhor tem duas aplicações. Tem em relação com a primeira vinda de Cristo, mas toda vez que essa expressão é qualificada, grande e terrível dia do Senhor, sempre se aplica à segunda vinda de Cristo, ou ao final dos tempos. Portanto, essa missão de unirmos a família, pais e filhos, com o mesmo propósito, ela é pertinente para nós hoje e talvez mais necessária do que nunca na história humana. Porque nunca a família esteve numa crise tão grande como hoje. E eu não vou entrar nisso porque eu já falei em outra ocasião sobre esse tema aqui mesmo. Mas eu gostaria de ler com vocês duas citações de Ellen White que são fundamentais. As duas encontradas no livro Orientação da Criança, que nós até estudamos aqui, e o pastor Bonfim até mencionou a importância desse livro naquela ocasião. Na página 362 nós lemos: muitos parecem pensar que a decadência da igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta de trabalho pastoral. Verdadeiramente a igreja deve ser provida de guias e pastores fiéis. Mas os pastores podem fazer seu trabalho com fidelidade e bem feito. E ainda isso pouco adiantará se os pais negligenciarem sua obra. É devido à falta de cristianismo no lar, que há falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Não é uma declaração poderosa? Em outras palavras, o que é a igreja? É a junção de famílias. E nós não podemos trazer para a igreja o que nós não vivenciamos em casa. Esse é o ponto. Mas você pode contra-argumentar e dizer, mas eu sou solteiro, não tenho ninguém mais, não tenho nem família. Tá bom, a família é você, então. Mesmo, ou seja, o que acontece em casa, quer seja na pensão, no sótão, onde quer que você viva, ali é que a religião deve ser vivida. Mesmo que você não seja casado e não tenha alguém outro com você. Eu lembro que às vezes eu até brincava. Sabe que alunos, quando eu era professor, eles sempre arrumam alguma alternativa, ou buscam algum privilégio.
E de vez em quando alguns diziam, professor, nós podemos escrever a avaliação, que se chamava antigamente de prova, o exame, podemos escrever a avaliação em dupla? Eu sempre respondia, com certeza, você e o seu anjo de guarda. Eles, não, mas nós queremos alguém outro, não só o anjo de guarda. Mas mesmo que sua família seja você e o seu anjo de guarda, ali a religião deve ser vivenciada. Agora, se você tem o privilégio ainda de ter uma família constituída com filhos, a religião é extensiva também. E veja o que nos diz aqui. Cada família é uma igreja sobre a qual presidem os pais. Deve ser a primeira consideração destes trabalhar para a salvação dos seus filhos, quando o pai e a mãe, como sacerdote e professores da família, assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, exercer-se-á no lar boa influência. E essa influência santificada será sentida na igreja e reconhecida por todo crente, devido à grande falta de piedade e santificação no lar. A obra de Deus é grandemente impedida. Nenhum homem pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e em suas relações comerciais. Portanto, se nós queremos ter uma igreja sólida espiritualmente e confiável moralmente, a única forma é nós solidificarmos a religião na vida diária, onde quer que você viva. Mas, voltando ao título original, que seria preparando nossa família para os eventos finais. Se houve preocupação no passado em realmente vivermos a religião nos lares e na família, essa preocupação deveria ser muito maior hoje, especialmente no período em que nós temos muitas distrações que não existiam antes. No livro Evangelismo, a senhora White chega ao ponto de dizer que a estratégia de Satanás nos últimos dias seria tomar conta do nosso tempo, com busca de prazer ou lazer, para que a gente não tenha tempo para as grandes prioridades espirituais. Afinal de contas, isso aqui é tão atrativo, tão fascinante, ainda que você não entre naquilo que seja moralmente inaceitável, mas como alguns dizem, o problema não são as más coisas necessariamente, são as boas coisas que tomam o tempo das grandes prioridades da fé. E eu gostaria, nesse aspecto, destacar um texto que é muito significativo, ou melhor, dois, da última carta, ou da última epístola do apóstolo Paulo, que foi 2 Timóteo. No capítulo 3, verso 1, ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E o 4:3 acrescenta: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. O apóstolo Paulo aqui está dando uma radiografia da nossa geração. Criar filhos no passado era uma história. Criar filhos hoje, nesse mundo globalizado, é outra história. É interessante, eu estava conversando outro dia com o Rodrigo Silva, e ele me disse uma coisa que eu achei muito impressionante. Ele disse que ao longo da história humana, soberanos, imperadores, reis, governantes, viviam uma vida devassa, malandra, muitas vezes, era tipo das cortes naquela época. Mas eles esperavam que, pelo menos,
os súditos vivessem uma vida digna. E hoje, na história humana, praticamente é a primeira vez em que a malandragem é legislada e quem se volta contra é punido. Então, é uma mudança radical de paradigma que está acontecendo em muitos lugares, tudo em nome, no caso, da liberdade de expressão, liberdade de conduta e tudo. Agora, você poderia perguntar, e o que nós precisaríamos fazer para preparar as nossas famílias para os desafiadores dias finais da história humana? Bem, existem muitas coisas que poderiam se fazer, e não são em alguns minutos que a gente resolve isso, mas eu gostaria, nessa ocasião, de destacar 4 pontos que eu creio que são cruciais. O primeiro deles, que obviamente não pode ficar de fora, é a comunhão com Deus. Esse é o momento no qual nós devemos viver em comunhão com Deus, buscar a Deus e viver uma vida. E quanta diferença faz quando a gente caminha por aqui, vai para lá, vem para cá, e sempre mantém a mente voltada para Deus orando, por uma circunstância, por outra, por algum ponto assim. Mas esse é um aspecto extremamente importante na vida de cada um de nós. Em Lucas 11, verso 1, os discípulos até perguntaram para Jesus, ou seja, os 12, Senhor, ensina-nos a orar. E eu creio que essa deveria ser a nossa oração de alguns de nós. Senhor, volta a ensinar-me como eu devo orar. E tem uma citação também de Ellen White, que eu gosto muito, onde ela diz, a leitura da Bíblia prepara a mente para a oração. Eu coloquei o texto em inglês ali, a fonte, porque aparece em português também, só que eles traduziram como o Espírito, prepara o Espírito para a oração. Mas no original a senhora White usa a expressão mind, que pode significar espírito, mas eu acho mais condizente com a própria mente, ou seja, a nossa mente é preparada para a oração pela leitura da palavra de Deus. Isso faz uma grande diferença. Veja, em casa, os cultos podem ser muito atrativos em buscar a comunhão com Deus. Eu gostaria de mencionar outra vez. Eu estava fazendo uma programação no Catre de Santa Catarina, já faz muitos anos, e aí a pessoa que organizou o evento me chamou a atenção para um casal. E aí ele mencionou o hábito desse casal. Eles eram pessoas abastadas, e então eles disseram, puxa, o que nossos filhos vão levar de casa depois que eles saírem? A gente já deu para eles diferentes presentes, isso, aquilo, roupa, e mais isso e mais aquilo. Mas qual vai ser o legado que eles vão levar? E eles chegaram à conclusão que nada melhor do que de montar uma biblioteca para eles. Então, eles tomaram como hábito não apenas a Bíblia, obviamente, que tem que ser a base de tudo, mas eles, além de estudar a Bíblia juntos, tinham 2 filhos, eles decidiram ler livros de Ellen White junto também. Então, entre eles, escolhiam um livro, que seja o Caminho a Cristo, seja outro, e eles compravam um exemplar para cada membro da família, 4 exemplares. E então, cada um podia ler ali, sublinhar, marcar, etc. E depois discutiam junto em família, à noite, o que haviam lido naquele culto mesmo. E aquele ambiente fez uma grande diferença. E depois de tempo, cada um tinha a sua biblioteca até marcada e sublinhada, que faz muita diferença. Sabe que estudos têm demonstrado que o livro eletrônico pode ser interessante, mas o estudo do livro mesmo físico
é muito mais proveitoso porque mais sentidos são envolvidos no processo. O tato, etc, etc. E nós achamos tão interessante, a Marli e eu, que decidimos fazer algo semelhante em casa. E nós começamos com um livro, que é esse aí, você tem a versão em inglês original e o português. Deus e o Anjo Rebelde, que é uma versão para crianças do Grande Conflito. A experiência foi muito boa, porque tem que ser algo também interessante. Depois, nós usamos esse livro, também em português, ali você tem a versão em inglês, e a história de Hazel, Franz Hazel, na Segunda Guerra Mundial, onde ele foi obrigado a integrar os soldados nazistas. As crianças ficavam lá em casa, nossos filhos, tão fascinados pela leitura, que a gente terminava um capítulo e disseram, puxa, mais um. Eles diziam, não, está na hora de dormir, vocês têm que ir para a escola amanhã. Não, mas por favor, pai, só mais um capítulo. Veja, esse foi uma experiência fascinante. Agora, em segundo lugar, eu creio que se você toma a sério a vida e você é alguém proativo, que não pensa apenas no momento, mas planeja o futuro, nós devemos ajudar nossos filhos e nossa família e a nós mesmos a estarmos familiarizados com os eventos finais. O que vem pela frente? Quando você vai numa viagem, você não simplesmente pega o carro e sai, vamos ver onde é que eu vou. Tem um pensamento que diz assim, quem não sabe para onde vai, quando chega, não sabe. Se chega, né? Provavelmente nem chega. Mas isto é um ponto importante, e nós depois seguimos em casa esse hábito também. Há 2 livros, Eventos Finais e O Grande Conflito, que nos ajudam claramente a saber o que vem pela frente. Talvez você, em família, não queira pegar a versão completa do Grande Conflito, a versão condensada, que já dá uma boa base, mas seria muito importante. Esse livro, ambos os livros, abrem os olhos para o que está pela frente e o que nós deveríamos fazer no presente para nos preparar para isso. Eu acho que você tem a sagrada missão de preparar sua família desta forma. Eu me refiro aos 2 livros que eu acabei de mencionar. Um terceiro ponto é o conhecimento doutrinário. E esse ponto, muitas vezes, é negligenciado. Havia uma época que nós, como igreja, éramos poderosos no conhecimento das doutrinas e da mensagem adventista. Mas hoje parece que o tempo mudou e tudo o que interessa é o relacionamento místico com Cristo. Ele é a base de tudo. Mas seria irônico eu dizer assim, eu amo muito a minha esposa, mas detesto as ideias dela. Não tem como a gente andar junto. O texto bíblico diz que andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem reavivamento, mas não reforma, porque envolve mudança de vida. Querem aceitar a Jesus como Senhor, como Salvador, mas não como Senhor. Eu creio que a nossa grande contribuição como adventistas do 7º dia, não é simplesmente exaltar a Cristo. E como Ellen White chega a dizer, de todos os professos cristãos, deveriam os adventistas do 7º dia serem os primeiros a exaltar Cristo diante do mundo. Mas mais do que isso, nós temos um compromisso com os ensinos de Cristo também. E isso faz toda a diferença. É lógico, você tem que ver de que maneira aprofundar isso, também não gostaria de ir além. Se alguém gosta de estudar um pouco mais, tem 2 livros.
O Nisto Cremos, que é uma exposição, um comentário das nossas 28 crenças fundamentais, é um livro mais acessível. Mas se alguém quer aprofundar-se mais, tem o Tratado de Teologia. Em inglês, o título é Handbook of Adventist Theology, or Seventh-day Adventist Theology. Interessante que no Peru, me convidaram para fazer uma palestra por Zoom, eles decidiram, numa missão do Peru, colocar um exemplar desse livro em cada igreja e cada líder das igrejas, para que se tenha uma noção básica do que pensa a igreja. Que você não saiba muito o que outras denominações creem, não faz muita diferença, mas pelo menos o que a igreja adventista pensa seria importante. Esses são 2 materiais, quem sabe você pode pensar em outros que sejam úteis. Agora, tem um 4º ponto. Além da comunhão com Deus, que é a base de tudo, a familiaridade com os eventos finais, que é muito importante, e também o conhecimento, porque se nós teremos que dar a razão da nossa fé no futuro, não vai ser com experiências pessoais e tudo, mas por um sólido conhecimento da palavra de Deus. Há o envolvimento na missão. A senhora White diz que cada verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Então, nós não somos alguém que simplesmente recebe para ficar para si. A lição da escola sabatina é muito clara, que nós devemos amar a Deus e ao próximo. E isso significa que temos que compartilhar com outros a nossa fé. E ali existem muitos métodos diferentes que podem ser desenvolvidos, como você testemunhar a outros. Mas lembram-se de uma coisa, a igreja foi chamada como instrumento de Deus para a salvação dos homens e sua missão é transmitir o evangelho ao mundo. E mais do que isso, cada cristão foi colocado num lugar e foi dado uma missão específica. Ninguém é sem. A religião egocêntrica, centralizada em si mesmo, deve se transformar numa religião alterocêntrica. E cada lar deveria ser um lugar onde Deus está presente, onde sua palavra é amada e estudada, e, ao mesmo tempo, uma agência missionária para benefício de outras pessoas também. Se nós fizéssemos isso, quanta diferença faria? Nós seríamos, afinal de contas, nós não somos chamados, como disse Cristo, a sermos o sal da terra e a luz do mundo? Essa é a nossa missão. Eu entendo que a nossa igreja tem um projeto que não substitui outros, mas que podem ser importantes. E eu gostaria de chamar Marli nesse momento para compartilhar um pouco o que esse projeto realmente significa. As plaquinhas de Feliz Sábado. Quem lembra delas? Quantos daqui receberam, estão usando? Essas plaquinhas terão agora uma nova parte na história de vocês, creio nisso. Há uns 3 anos atrás, para quem é novo aqui na igreja, nós utilizamos essas plaquinhas de Feliz Sábado para fortalecer o nosso momento do sábado, para criar memórias à nossa família. E eu vejo que até hoje muitas famílias ainda usam as suas plaquinhas de Feliz Sábado. E nosso projeto agora vai envolver novas plaquinhas. Por isso, nós temos aqui novos kits de plaquinhas para aqueles que estão... Obrigada. Para aqueles que estão chegando, que chegaram na igreja nesses últimos 3 anos, no final, por favor, venham aqui, pegue o seu kit também, onde vem as plaquinhas e vem também... Lembramos até dos portas, guardanapos para pôr na mesa de Feliz Sábado. Assim que todos podem estar envolvidos. Como que é a ideia? A ideia é que as nossas plaquinhas agora sejam missionárias. É isso mesmo, plaquinhas missionárias. E como funcionam?
A ideia é, vocês devem escolher uma sexta-feira à noite e vocês vão convidar alguém para fazer o pôr do sol com vocês. Essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, uma pessoa que esteja estudando a Bíblia, mas ainda não foi batizada, não entregou o seu coração completamente a Jesus, ou alguém que não tem vindo mais à igreja, que já foi o adventista, mas não tem vindo mais. Você deve escolher uma dessas pessoas. Já vai pensando agora quem poderia ser. E depois desse dia, vocês vão então escolher o sábado, a sexta-feira, que vai ser esse momento especial. E é interessante que vocês depois se reúnam como família e troquem ideias. Quem você pensou, e vocês cheguem à conclusão, quem sabe, uma ou mais pessoas que seriam interessantes que vocês convidar em casa. E lá vai estar, na mesa do sábado, da sexta-feira à noite, vai estar a plaquinha de Feliz Sábado. Se essa pessoa que veio na sua casa não for adventista, não conhece da igreja, quem sabe faça o culto antes e convida ela para a refeição. E na mesa vai estar lá a plaquinha de Feliz Sábado. E neste momento vocês criam um momento para testemunhar o que significa isso para vocês, Feliz Sábado. Como isso faz parte da experiência de vocês espiritual de igreja. E ali é o momento de vocês contarem um pouquinho testemunhando. Se o seu convidado, por exemplo, seja uma pessoa que esteja estudando a Bíblia, mas não tomou a decisão ainda para o Jesus, ou seu convidado seja uma pessoa que já foi adventista, mas não tem vindo mais à igreja, não importa. Se essa pessoa faz parte desse segundo grupo, este é um momento fantástico para vocês criarem um maravilhoso momento do pôr do sol. Façam o pôr do sol junto, marquem junto esse sábado, e ao chegarem na mesa, lá vai estar a nossa plaquinha missionária, use este momento para falar o quanto gostoso, quão importante é esse sábado, essa parada na vida de vocês, e quanto ela significa para tentar voltar às raízes, quanto ela é importante na vida espiritual de cada um de nós. Este momento, seria interessante que vocês criassem vínculos com essa família, que vocês possam convidá-los para vir em outros momentos aqui na igreja. Por exemplo, nós teremos uma programação aqui no dia 26 de abril. Nós teremos aqui o Sábado do Amigo. Pastor Herto vai estar pregando, uma programação especial, boa recepção. E, neste momento, nós queremos que vocês tragam aqui na igreja esses amigos que vocês convidaram em casa. E eles vão ter um momento de conhecer a nossa igreja, o que nós fizemos no sábado, por que o sábado é tão importante para nós, e vocês, quem sabe, terão de uma forma como família, vocês estarem testemunhando do sábado, testemunhando da igreja, pregando de Jesus, e quem sabe no céu nós veremos resultados maravilhosos deste momento aqui na BR1. Considerando isso, seria então interessante que vocês fizessem esse encontro numa sexta-feira, que seja antes do dia 26, quem sabe para a gente ter esses convidados aqui especiais. Nós, cada sábado daqui para frente, até ali o dia 26, nós, quem sabe, teremos um momentinho para dar alguma dica, alguma ideia de como nós podemos tornar este momento, esse pôr do sol, ainda mais especial e missionário na vida da família de vocês. Portanto, nós temos uma maneira muito fácil, atrativa, de testemunharmos. E eu creio que você não deveria deixar passar essa oportunidade áurea, onde você se demonstra simpático com a pessoa, e há pessoas que realmente gostariam de sentir esse amor, esse carinho, esse algo mais. Afinal de contas, sabe que hoje tem muitos livros evangélicos que falam sobre a importância da observância do sábado. Esses livros não significam necessariamente o nosso sábado, eles colocam até o domingo, mas não importa, na corrida da vida, a presença de um sábado faz muita diferença. Trabalhando arduamente, muitos de nós, não fosse esse sábado como um pequeno hiato durante a família, durante um pequeno oásis durante a semana, muitos de nós teríamos dificuldades. Quem sabe até nem conseguiríamos sobreviver.
Portanto, aproveite isso não apenas para dar significado para o sábado em si. Sabe que na cultura judaica o sábado é um lugar festivo. Uma longa festividade é feita sexta-feira à noite para a recepção do sábado. Você não precisa entrar nesse formalismo, mas pelo menos como um lugar bonito de alegria. Um dia de alegria contagiante para você e para quem você decidir convidar. Mas não celebre apenas com você, traga alguém outro. E eu gostaria só de concluir com um texto importante para nós, e esse texto nós encontramos em Josué, capítulo 24, verso 15. Veja o que diz Josué no final da sua vida. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Que a sua família realmente seja um lugar onde a religião seja vivida, a comunhão com Deus seja clara, onde também seja uma agência de preparo para os eventos finais, onde as pessoas podem saber o que vai acontecer, onde os ensinos da palavra de Deus são tomados a sério, bem compreendidos, e de onde muitas pessoas, como agência missionária, possam ser levados aos pés de Cristo. Não perca essa oportunidade e que Deus abençoe. Nós vamos, nesse momento, nos colocar em pé para uma oração e vamos dedicar simbolicamente, não que haja uma bênção para as placas, mas vamos dedicar esse projeto para Deus. Aqui na frente você pode colocar-se em pé, concluindo a nossa programação. Eu vou orar e depois dar um momento para você orar, se você tiver algum potencial, alguma família ou alguém que você gostaria de convidar para esse culto especial de sexta-feira. Eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de termos famílias das quais nós procedemos, ou quem sabe constituímos, ou quem sabe ainda estão pela frente, independente, mas dessas pessoas que nos deram o privilégio da existência, e também pela oportunidade de transformarmos nossa casa, nosso lar, independente como ele seja, de uma pequena agência, um pequeno céu na terra, uma antecipação do que vai acontecer nas glórias celestiais. Nesse momento, nós gostaríamos de pedir uma bênção para cada família aqui representada. Se alguém está enfrentando dificuldades ou problemas, que Tu possas, por Tua graça, sanar. Mas gostaríamos também de orar por esse projeto, onde pessoas terão o privilégio de Te conhecer, quem sabe por nossa influência. Eu gostaria de orar especialmente por essas placas que serão usadas, esses letreiros que estão aqui, e também por aqueles que estão no lar de cada família, que possam realmente ser uma bênção, não apenas para a família, para outras pessoas também. Nesse momento, cada um vai, em alguns momentos, quem sabe, orar por alguma pessoa que poderia ser abençoado também. Senhor, que Teu Santo Espírito possa tocar e dar um coração receptivo a cada pessoa que, quem sabe, receberá um convite de fazer o culto de pôr do sol nos lares dessa igreja. E que possamos também dar um bom exemplo, e nossa oração, acima de tudo, é que nossa família e outras pessoas, por nossa influência, possam estar no Teu reino eterno e Te adorar por toda a eternidade. Dá-nos um sábado feliz, na Tua companhia, nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.